Oi pessoal, hoje é dia 12 de agosto e, como homenagem ao Dia Nacional das Artes, eu vim aqui trazer uma pergunta que muita gente me questiona. Por que nós temos que estudar arte na escola? Afinal, por que estudamos arte na escola? Para começar a responder essa pergunta, vamos pensar, afinal, o que é arte? Essa pergunta, ela não é tão simples assim de responder. Durante séculos, artistas, estudiosos, filósofos, eles buscam respostas para essa pergunta, sem, contudo, terem chegado a um consenso, né? Sem ter um consenso real. Se a gente vai buscar arte no dicionário, a gente vai encontrar algumas definições, né? Arte como um substantivo feminino ou até como atividade que supõe a criação de obras de caráter estético, centradas na produção de um ideal de beleza e harmonia ou na expressão da subjetividade humana. Outro conceito que a gente também encontra nos dicionários é da arte como a capacidade criativa do artista na expressão e transmissão da inteligência, sensações ou sentimentos, criatividade, talento. Nas minhas aulas, eu costumo falar que a arte, ela é a maneira que o ser humano encontrou para se expressar, para se comunicar sobre o que ele vive, sobre o que ele sente, o que ele pensa e o que ele vê. A produção artística constantemente, ela é influenciada pelo meio aonde o artista que está produzindo aquela obra, ele vive, né? Aonde ele está vivendo. A arte seria a principal porta-voz, por assim dizer, da cultura de um povo. É através da arte que a gente conhece muito sobre a cultura de um povo. E só um lembrete, quando eu falo de arte aqui, eu não estou falando só de desenho ou de pintura, não. Mas sim de todas as linguagens artísticas que possuímos, né? E essas linguagens é desenho, pintura, escultura, dança, teatro, música, cinema e por aí vai. Muito bem, mas vamos pensar aqui, se a arte é só a maneira que o ser humano se expressa, por que eu vou ter aula disso? Né? Por que eu tenho que estudar sobre isso na escola? Afinal, não é mais importante a gente aprender sobre português e matemática? Olha, se eu ganhasse R$ 1 para cada vez que eu escutei essa pergunta, porque essa ideia que a gente tem, algumas pessoas têm, de que artes ela é menos importante, vem ainda muito da ideia que as pessoas têm da arte como um privilégio das pessoas com uma condição socioeconômica melhor, né? Da arte e da cultura como um privilégio de pessoas que têm condições melhores. E essas pessoas também veem a arte e a cultura como algo para desfrutar num momento de lazer e não como um objeto realmente de estudo, de conhecimento, né? E com essa visão, infelizmente, a gente ignora todos os benefícios que o ensino da arte vai trazer para a formação intelectual e até pessoal do ser humano como um todo. Esses benefícios, eles são alcançados sempre através dos objetivos da educação artística. E esses objetivos quais são? A formação intelectual do aluno, sensibilização do aluno com a arte e com o meio onde ele vive. E 3, domínio sobre as ferramentas de expressão e comunicação. Só que esses objetivos, eles não estão separados em caixinhas. Eles se misturam porque eles não existem muito bem separados. Um vai complementando o outro. Ao mesmo tempo em que o aluno se desenvolve intelectualmente, ele também se torna mais sensível com o meio aonde ele vive e também com as expressões artísticas que o rodeiam. Também ele vai descobrir meios para se expressar através das linguagens artísticas que ele tem disponíveis ali para ele. Através da aula de arte, a criança, o adolescente, o adulto, ele vai ter acesso a obras de arte ou manifestações artísticas que dificilmente ele teria acesso se não fosse durante a aula, se não fosse, né, nesse ambiente escolar. Isso acontece também porque muitas vezes é uma cultura familiar ou é realmente uma condição socioeconômica. Quando a gente traz essas manifestações artísticas para a sala de aula, a gente diminui pouco a pouco essa desigualdade no acesso à cultura e às expressões artísticas. Essa formação também inclui um processo do aluno olhar criticamente para essas expressões e manifestações artísticas,
Ele vai entender o contexto e o conceito que existe por detrás de cada uma dessas obras de arte. O que aquele artista estava querendo falar? Qual que era o contexto histórico? O que estava acontecendo no mundo? E é sempre importante frisar que existe uma ideia, um tanto quanto equivocada, que eu sempre tento desmistificar isso, de que só consegue se expressar através da arte quem tem um grande talento, quase como se fosse um dom sobrenatural. A gente sabe que isso não é verdade. Você não precisa ter um grande talento para conseguir se expressar através da arte. Claro, sempre vão existir pessoas extremamente talentosas, só que essas pessoas são raras. Quem é meu aluno sabe que uma coisa que eu sempre falo em aula é que a criatividade ela é como se fosse um músculo. Quanto mais a gente trabalha, quanto mais a gente exercita esse músculo, mais forte ele vai ficar, maior ele vai ficar. Então, a capacidade de expressão e a criatividade, elas também podem ser adquiridas e melhoradas. Eu posso exercitar a minha criatividade e a minha expressão através de exercícios e técnicas de arte. E que daí vai variar de acordo com a linguagem artística que eu estou falando. Dificilmente a gente vai ser expressivo e criativo naturalmente, assim, do nada, sem treino nenhum. A gente precisa de ferramentas, a gente precisa de técnicas que vão auxiliar a gente a adquirir, né, essa expressividade, essa criatividade toda. E tudo isso vai ter benefícios que vão além da sala de aula. Quando a gente sabe se comunicar e se expressar, a nossa vida, as nossas relações, elas vão melhorar. E existem inúmeras técnicas que a gente pode usar, tanto em teatro quanto dança, artes visuais, todas as linguagens artísticas. A arte, ela é um universo de possibilidades. E para lembrar, a criatividade, ela está cada vez mais sendo exigida na sociedade onde a gente está vivendo. As pessoas estão estão precisando ser mais criativas, né? No seu trabalho, na sua vida, enfim. Então eu espero que eu tenha ajudado, tenha acrescentado um pouquinho para vocês entenderem por que a gente estuda arte na escola. É óbvio que o estudo da arte ele traz muito mais benefícios do que esses que eu trouxe aqui. Existem diversos benefícios da arte até fora do ambiente escolar. Mas é que como eu sou sempre bastante questionada sobre essa questão do âmbito escolar, por que estudar arte se ela não é uma disciplina tão importante, e é algo que eu luto bastante tempo para desmistificar isso. Ela é uma disciplina tão importante quanto todas as outras. Ela acrescenta conhecimento, quase como português, como matemática, só que são conhecimentos diferentes. E eu vou ser bem sincera com vocês. A arte, ela abre um universo de possibilidades que muitas vezes a gente nem imagina. Então é isso. Eu sou Marina Medeiros, eu sou professora de artes e professora de dança. E a minha ideia com esses vídeos é trazer para vocês um pouquinho mais essa visão que eu tenho sobre o mundo das artes. Espero que tenham gostado. Deixem seu comentário, curtam o vídeo, compartilhem. Se tiverem ideias para outros vídeos, eu estou sempre aberta para escutar e trazer mais conteúdo aqui para esse canal.